E diretamente do Total Ville, onde eu estive falando com moradores que falou do bom andamento do trabalho da síndica e também onde moradores de outros condomínios esteve falando sobre taxas abusivas que vêm sofrendo dos condomínios e também dos seus síndicos. Como a administração responde às críticas sobre a suposta falta de transparência? Tudo que eu faço através de comunicados, por WhatsApp, por e-mail, e aí, até por boca a boca. Eu participo totalmente dos moradores. Na verdade, aqui a gente não é síndica com morador, é vizinha com vizinho. Então nós somos, eu costumo dizer que aqui na quadra 205, a gente é uma grande família, entendeu? Então eu costumo dizer que o meu sucesso é exatamente pela colaboração de cada um. Pode existir uma dúvida, aí sim, aí eles me perguntam e eu esclareço. Mas a minha administração é o seguinte, é toda baseada em informativos, em comunicação de síndico com morador, minha porta é aberta o tempo inteiro. O meu telefone de síndica é o meu telefone pessoal, ou seja, eu estou à disposição do morador 24 horas por dia. Estou aqui diretamente do condomínio da 205, onde eu vou estar falando com o Leandro para estar avaliando o trabalho da síndica. Leandro, como você vê o trabalho da síndica aqui no seu condomínio? O condomínio nosso aqui é um ambiente bem controlado, é um ambiente bem amplo e atende todas as nossas necessidades, tanto na área comum e até na parte da segurança, essas coisas tudo. A gente se sente bem seguro, os serviços são bem feitos pelo comando da síndica e eu sou bem satisfeito com a gestão dela. Você gosta de morar aqui? Gosto bastante. Só para você ver, os aparelhos são equipados, o próprio aparelho da academia, tem todos os aparelhos necessários para todos os tipos de deficiências musculares, entendeu? Eu gosto muito daqui. Estou aqui com a Wanda, que é moradora do condomínio 403 do Total Ville. Como você avalia as cobranças que estão sendo oferecidas de acordo com os serviços? Então, eu avalio as cobranças da forma como elas estão sendo oferecidas de uma forma até abusiva. Eu concordo e acho sim que deve ser cobrado, que a pessoa deve ir buscar, né? Porque nós devemos arcar com as despesas do nosso condomínio, mas a forma como ela é cobrada é isso que me preocupa muito. Por quê que me preocupa? Porque nós não temos um apoio do síndico, nós não temos uma parceria muitas vezes dos conselheiros, né? E do próprio síndico, onde por diversas vezes eu já conversei com ele, falei com ele, olha, nos ajuda, me ajuda, vê o que o senhor pode fazer, mas ele fala infelizmente que ele não pode fazer nada, né? Porque no caso tem que ser com a empresa LM, com a seguradora. Então assim, eles nunca notificam a gente, eles nunca chamam a gente para uma conversa, eles nunca procuram saber como nós estamos, a nossa vida financeira, e simplesmente eles enviam o nosso processo para a justiça, já para uma penhora, onde eles cobram juros abusivos. Então há espaço para negociação em caso de atraso, já que não tem, então tem espaço. Sim, eu tenho espaço aqui. Eu tenho uma proposta seguinte, aqui com 3 meses de inadimplente, eu pego e divido em 6 vezes e acima de R$3.000 a gente pega e divide até 10 vezes, tá? Eu sou pelo seguinte, eu acho que num condomínio o importante é pingar. Então, se um morador chega para mim e fala, dona Vandi, eu não tenho condição de fazer esse pagamento agora, então eu pego e chego para ele e falo, você pode dar quanto de entrada agora? Eu posso dar R$100, então tá. Então você vai dar R$100, aí você vai dividir o restante em 10 vezes. Aí ele assina um acordo, nesse acordo informa que ele não pode deixar de pagar, entendeu? Se pagar, cancela o acordo e volta tudo para a estaca zero. Mas a minha inadimplência aqui é 3% só. Então é dividido por condomínio e cada morador pode chegar em você pessoalmente e falar do problema que tem. Não, eu vou te falar com toda sinceridade, aqui não precisa do morador chegar para mim e falar que tem problema. Eu participo ativamente nessa situação,
Por exemplo, quando chega dia 20, por exemplo, eu pego um relatório, peço um relatório para minha contabilidade e vejo qual foi os apartamentos que deixaram de pagar. E aí eu mando uma mensagem perguntando para o morador se ele tem interesse de fazer algum tipo de negociação. E aí, se ele tiver interesse, ele me procura, eu vejo a situação, de qual o valor da dívida dele. Se tiver um valor com a dívida que já tem que ir para advogado, eu já converso com o advogado, mas eu converso com o próprio morador, se ele tem interesse. E aí eu tento, dentro das condições da convenção do condomínio, eu tento verificar o que é melhor para o condomínio e para o morador. Então, ao seu ver, o síndico não tem transparência nenhuma com os moradores. Onde eu vejo nessa situação, não há uma transparência. Por quê? Eu falo com ele assim, eu nos ajudo, eu falo com a empresa, ele fala, eu não posso. Eu falei, mas o senhor pode sim fazer isso. Por que o senhor pode fazer? Porque o senhor é um síndico. O senhor pode intervir, o senhor pode chegar, o senhor pode falar, mas ele fala que ele não pode. E isso não dificulta, não só para mim, como vários moradores da Quadra 403. Então, assim, eu estou com essa dificuldade. E uma situação também que está me deixando muito preocupada é que a empresa LN, ela comprou a dívida, ela repassa o valor todo mês. Então, assim, ela comprou a dívida. E quem me cobra na justiça é o condomínio. E não a empresa LN. Nós temos um contrato, né, entre a empresa LN e o condomínio. Mas as cobranças é feita pelo condomínio. E eu falo, é feito pelo condomínio? Então você pode negociar com a gente. Então, na empresa, né, assim, como síndico, lá não tem de forma nenhuma inadimplência zero. Então, essa inadimplência zero não tem impacto na vida dos moradores. Não tem impacto na vida dos moradores. Entendeu? Não tem. E não existe uma cooperação nem por parte do síndico, nem por parte dos conselheiros, nem por parte do jurídico, entendeu? Então, assim, nós estamos em uma situação, no caso, estamos em uma situação aonde nós queremos pagar. Aonde eu quero pagar a dívida, mas eu quero pagar da melhor maneira possível e de uma forma justa. A inadimplência zero, ela não é benéfica para o condomínio, porque eu fiz um estudo aqui, para eu conseguir adaptar com a inadimplência zero, nós perderíamos 150 mil por ano, porque a inadimplência zero é a contratação de uma empresa, a empresa pega todas as contas do condomínio e aí ela passa só aquele valor normal para o condomínio. Então, para o síndico, é muito bom a inadimplência zero, porque ele não tem trabalho nenhum, ele tem aquele valor fixo, faz e o restante, tudo que ele for fazer, ele tem que fazer com taxa isso. Então, mas aqui, quando eu fui eleita como síndica, eu achei por bem não trabalhar com a inadimplência zero, porque no estudo que eu fiz, eu tenho que pagar 5% da receita para a empresa que faz a inadimplência zero, tá? E fora isso, todos os inadimplentes, aquele juro, correção monetária, tudo é passada para a inadimplência zero. Ou seja, o condomínio ele perde com isso. Pelo meu estudo, o condomínio perderia por ano R$150 mil, contando com as taxas que a empresa da inadimplência zero cobra e como eu perderia com as taxas de juros e correção monetária. Então você espera que de uma maneira isso possa esperar que mude de forma a gestão do condomínio em geral, tenha mais diálogo, que o síndico possa ser assim, um síndico mais familiar, possa ter assim, vocês não tem um grupo onde interage? Assim, o grupo que nós temos, entendeu? De certa forma, gera muitos conflitos, nós não temos aqui no diálogo. Porque no condomínio existe o grupo do síndico e o grupo que é contra. Existe essa rivalidade dentro dos condomínios, do nosso condomínio existe essa rivalidade. E eu sou uma das pessoas que mais sou atacada pelo fato de sempre estar presente e de sempre buscar e de ver os balancetes. Eu sou uma das pessoas que mais vejo balancete e tudo que está errado eu jogo. Geralmente eu me coloco como síndica, mas eu me coloco como morador também. Porque hoje eu sou síndica, amanhã eu não sei. Então, assim, esse advogado tem um advogado próprio para poder cuidar desses assuntos.
contabilidade, nós temos uma empresa que ela é administradora. Essa administradora, ela dá um certo apoio ao síndico e é apoio da contabilidade. No contrato dessa administradora, existe um advogado já próprio para essas questões jurídicas. Fora isso, eu tenho um advogado que é o assessor jurídico do condomínio. As inadimplências que precisam ir muito além juridicamente, eu passo para o advogado. Mas as que não precisam, a gente faz com o jurídico da administradora. Eu só queria que a empresa fosse justa. Eu só queria que o condomínio, o síndico, ele fosse justo. Eu só queria que ele, já que ele foi escolhido para ser o síndico do condomínio, ele pudesse ter pelo menos essa empatia ou misericórdia de chegar e falar assim, olha, peraí, não vamos fazer isso não, né? Vamos conversar, vamos ver a realidade deles, vamos ver a realidade dela, né? Mas não sou notificada, não recebo notificação, não recebo literalmente nada. Então, se eu ver o síndico na próxima para você, não tem transparência nenhuma com você. Nem comigo e nem com ninguém com relação às taxas condominiais sendo cobradas. Uma das principais virtudes que o síndico deve ter, lógico, em primeiro lugar, ele tem que ser super honesto, né? Mas ele tem que ter muita transparência, ele tem que ser muito comprometido, porque se o síndico, mesmo que ele more no condomínio, se ele não for comprometido, ele não é um bom síndico. Se ele não for honesto, ele não é um bom síndico. Se ele não gostar do que faz, ele não vai ser um bom síndico. Se ele trabalhar fora, ele não vai conseguir se doar 100% para o condomínio. E o condomínio, ele precisa, um condomínio desse, com mais de 1.900 moradores, que aqui deve ter mais de 1.900 moradores, se o síndico ele não for comprometido, ele não for leal, ele não for amigo, ele não for compassivo, não adianta, ele não vai ser um bom síndico. Qual é a nota que você dá no seu síndica? Nota 10, pra mim é nota 10. Eu moro aqui há 6 anos, mais ou menos, 6 anos. Desde o tempo que ela teve na gestão até hoje, não tenho nada que reclamar não, porque é bem assim, a gestão dela é bem rígida e para manter o controle.